Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje vamos aprender com o Lucas Banzoli como passar vergonha em menos de 3 minutos. O Lucas Banzoli, todo mundo sabe, hoje participa de vários podcasts. Ele é convidado para vários debates em vários canais e ele teve o prazer de apertar a mão do Sérgio Sacani, gente. Sérgio Sacani apertou a mão do Lucas Banzoli. E a participação do Lucas Banzoli foi maravilhosa. Ele conseguiu fazer o cristianismo passar vergonha em menos de 3 minutos. E o grande problema é que o Sérgio Sacani aqui não vai diferenciar o Lucas Banzoli de outros protestantes e também dos católicos. Para ele, a ideia do Lucas Banzoli é a ideia do cristianismo. E eu vou fazer aqui um mini react, porque o vídeo realmente tem 2 minutos e alguma coisa. E eu nunca vi alguém falar tantas besteiras, asneiras, tá, gente? Em tão pouco tempo. Realmente eu nunca vi isso daí. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo. Dá o like, é muito importante, gente. Deixa o comentário aqui embaixo também, tá? O comentário também é muito importante, mostra relevância no vídeo. Deixa aí um comentário, o que você achou da brilhante, maravilhosa participação do Lucas Banzoli nesse debate com o Sérgio Sacani. Se aparecer aquela opção hypar, gente, sabe aquela opção hypar? Aparece ali nos comentários também, tá? Você dá o like e já aparece essa opção. Clica, é de graça, não paga nada. O YouTube vai entregar esse maravilhoso vídeo aqui. Todo mundo, né, vai gostar. Vai entregar este maravilhoso vídeo para mais 1.400 pessoas. E quem sabe, né, 1 ou 2 pessoas aí saindo aí da desgraça protestante. Se quiser contribuir financeiramente com o meu canal, aqui do ladinho o QR Code aqui com o Pix do canal, tá, gente? Qualquer doação é válida aqui, ajuda no desenvolvimento do canal. Tem a chave Pix também, crismacabeus@gmail.com, tá? Ou também através do clube de membros. O link está aqui na descrição do vídeo aqui. É só clicar lá, tem 3 opções. Tem de R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99, tá? E você vai contribuir mensalmente com o meu canal, tá? Lembrando aí que R$ 7,99, que é a opção, né, a terceira opção, R$ 7,99 não compra um cafezinho e um pão de queijo. Essa é a realidade, tá, gente? Vamos ajudar não só o meu canal, mas também outros canais, como o do Robson, do MS Fé Católica, do Perim, do Siquetinon, enfim, todos os canais católicos aí. Vamos ajudar os canais católicos, porque a gente faz um trabalho apologético, defendendo a fé católica. E sem mais delongas, vamos ver aqui todas as besteiras que o Lucas Banzoli falou para o Sérgio Sacani. Gente, o Sérgio Sacani, ele é totalmente voltado para a ciência e ele mesmo já disse que ele é ateu. É claro que num debate com um ateu, principalmente um cientista, ele não é cientista formado, mas enfim, é totalmente ligado à questão da ciência, não tem como você usar argumentos pífios, como o Lucas Banzoli vai usar agora, neste momento, né, gente? Pelo amor de Deus. Você tem que saber o gramado que você está pisando. Tem que fazer o reconhecimento de gramado antes também, né? E não foi isso que o Lucas Banzoli fez, passou vergonha. Aliás, o Lucas Banzoli, gente, ele teve um mini debate aí com o Antônio Miranda. Eu não me lembro quanto tempo faz. Foram 2, 3 vídeos, né? Mas não foi um debate frente a frente. Foi um debate, ele fazendo um vídeo, o Antônio Miranda respondendo. No primeiro vídeo, ele tomou uma surra do Antônio Miranda. Depois ele foi até bem, para falar a verdade. No segundo vídeo, na resposta, ele foi bem. Nós fizemos o react aqui. Porém, a gente fala, a ideia não foi o Apocalipse, né? Porque se fosse, por exemplo, o Antônio Miranda questionando o Lucas Banzoli a respeito do Apocalipse, teria tomado uma surra.
E a gente vê do lado protestante a dificuldade que eles têm num debate com um ateu. É uma dificuldade tremenda, porque eles vão conjecturando as coisas assim e o ateu não vai conjecturar nada. Ele vai tentar literalizar tudo, né? Essa é a grande realidade. Vamos lá, vamos ver a vergonha que o Lucas Banzoli passou e de quebra, né? Acaba fazendo todo o cristianismo passar vergonha também. Quem sofre com isso é o próprio Jesus Cristo, né? Vai lá, senta aí. Prazer, tudo bom? Prazer, seu nome? Lucas. Opa. Gente, o Lucas Banzoli apertou a mão do Sérgio Sacani, mano. Olha só onde o Lucas Banzoli foi parar, hein? Opa, Lucas, banda. Bom, você primeiro colocou uma coisa que eu creio que... Primeiro você colocou uma coisa que, na minha opinião, é imprecisa, que você falou, porque Deus fez o vulcão ir para lá, porque Deus fez o terremoto, etc. Quando, na verdade, se trata de uma permissão. Não é que ele mandou, vou mandar o vulcão aqui para acabar com essas pessoas. Ele permitiu naquela ocasião que ocorresse essa tragédia e não que ele ativamente foi lá e fez. Mas aí você vê a explicação, uma explicação totalmente pífia. Deus fez o vulcão, permitiu que aquilo iria acontecer, não exatamente o que ele fez. Entenda, gente, você está debatendo com um ateu. Você não está debatendo com outro cristão ou com alguém que tem uma outra religião, que acredita no transcendente, naquilo, no espiritual. Você está debatendo com um ateu, gente. Não é esse tipo de argumento, e o argumento dele está todo errado também. Essa é a realidade. Mas vamos lá. ele não podia impedir a tragédia? Esse é o ponto que eu ia tratar. Porque se a criação tivesse mantido o mesmo estado original, um vulcão, um terremoto, qualquer tragédia que você possa pensar, não iria trazer nada que possa ser qualificado como mal, como sofrimento. Por quê? Porque nós seríamos imortais, incorruptíveis, nós não sentiríamos dor, não ia morrer, então não ia fazer nada. É como se fosse o Superman. Cara, não, sério, eu queria parar o vídeo por aqui, porque isso aqui foi o cúmulo, né? O cúmulo. Olha o argumento que ele está dando pro Sérgio Sacani, que a humanidade iria ser como o Superman. Que tudo iria acontecer e não iria atingir a humanidade. Tá tudo errado isso aqui. Que argumento é esse que o Lucas Banzoli está usando, gente? O homem foi, primeiramente, o homem foi feito imagem e semelhança de Deus. O homem estava no estado de graça, o homem perdeu a graça, só que o homem estava no paraíso. Quando o homem perdeu a graça, foi jogado na terra do pó em que ele foi tirado. Não tem essa história de que a humanidade iria sobreviver, né? Um terremoto iria sobreviver ao vulcão. Não, o homem estava no paraíso. Quando teve a queda, o homem foi tirado do paraíso e colocado, né? Foi exilado neste planeta, né? Que aqui nós estamos. Não vou entrar nos pormenores, porque na verdade ali no livro de Gênesis está falando da criação do Estado de Israel, tá, gente? Então o paraíso estava ligado com Israel. Não vou entrar nesses pormenores. Porém, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O homem ele perdeu o estado de graça, no qual ele vai recuperar na ressurreição. Na ressurreição, ele recupera totalmente o seu estado de graça e volta para o paraíso. Tá? Não estou falando do estado em que está uma pessoa, um santo que já morreu, está hoje com Jesus Cristo. Estou falando agora da ressurreição, porque na ressurreição o homem vai ganhar o quê? O seu corpo glorioso. Vai estar totalmente no estado de graça. Com esse estado de graça, voltará para o paraíso, ali de onde ele foi tirado quando teve a queda. Então não existe essa história de que a ideia do Lucas Banzoli aqui é uma ideia totalmente, né, grosseira, doida. Né? O vulcão foi criado porque o homem pecou. Gente, de onde ele tirou isso daí? O planeta foi criado e o planeta iria ter os vulcões, terremotos, tempestade, mesmo com o homem pecando ou não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão é que o homem estava no paraíso. Mas ele não parou por aí, não. Essa do Superman aí, sinceramente, foi para realmente, né, fazer Jesus Cristo passar vergonha. Essa é a realidade. Mas se a gente fosse criar alguma coisa, a gente... Agora
agora que o Sérgio Sacani... Bom, ele deu todo o argumento pro Sérgio Sacani agora, né? Sabatinar ele. E o Sérgio Sacani é muito inteligente nisso, né? Agora vai sabatinar o Lucas Banzoli e não vai saber responder nada. Presta atenção na artilharia do Sérgio Sacani. Não gostaria de criar desse jeito? Exatamente. A ideia original era essa. Agora, o que acontece? A partir do momento que o pecado entra no mundo, se esse estado permanece... Pecado é desobediência contra o Criador. Então, por exemplo... Aí, aqui a resposta foi correta, porém não vai saber explicar essa resposta. Porque assim, o Sérgio Sacani pergunta, que pecado? Sobre o pecado original, o pecado da desobediência. Né? E o Sérgio Sacani é ateu. O que é essa desobediência? Olha o que... Dá uma olhada aqui na explicação do Lucas Banzoli, gente. Por exemplo, você vai fazer uma maldade contra uma pessoa, ou mesmo... Que maldade? Bom, qualquer coisa, por exemplo, assassinar alguém, por exemplo. O que isso aqui tem a ver com o pecado original, gente? Vamos ser bem sinceros. Isso aqui é a consequência do pecado, tá? O pecado original é a desobediência contra Deus. E o que foi essa desobediência? A necessidade que o homem teve de saber o que é o bem e o mal. No paraíso, o homem era inocente, ele não tinha consciência do que era o bem e o mal. E através da desobediência, ele adquiriu essa consciência do bem e do mal. A partir do momento que ele tem a consciência do que é certo, do que é errado, vai ter uma consequência para ele, o erro. Isso que é o pecado original. A mesma coisa uma criança. Uma criança, ela nasce e quando ela é criança, ela não tem entendimento do que é o bem e o mal. Então não tem consequência para ela direta, né? O ato, o erro que ela comete, porque ela não tem essa consciência. A partir do momento que ela passa, né, a ser maior de idade, ter consciência do que é certo e do que é errado, ela começa, né, a ter a consequência dos atos. Dá uma olhada no argumento do Lucas Banzoli. Gente, isso aqui foi em 2 minutos e pouco. Quanta vergonha o Lucas Banzoli passou em tão pouco tempo e fez o cristianismo passar essa vergonha. Dá uma olhada aqui na sabatina do... Na verdade, o Lucas Banzoli que deveria estar sabatinando o Sacani começou a sabatinar o Lucas Banzoli. A pessoa veio pra cima de mim. Eu tô me defendendo. Não, eu tô falando de maldade de fato. Assim, vamos imaginar um caso em que você realmente cometeu um crime contra alguém e aí você merece sofrer aquilo. Um crime, qualquer tipo de crime é maldade. Você qualificou a sua pergunta. Você disse, por que o Deus permite que o vulcão mate pessoas? Então isso pra você é mal, não é? Não, não sei. Não é mal. Pro Lucas Banzoli, entenda, pro Sacani, né, a questão de ter um terremoto, alguma catástrofe, a catástrofe não tem nada a ver com bem ou mal. É um acontecimento que já aconteceu e vai acontecer constantemente, porque, segundo a ciência, isso é normal. Então você entende que o Sacani tem nada a ver com Deus, com bem, com mal, pecado original. E o Lucas Banzoli ali está se estrepando todo. Não, ele criou, né? Tá, então como você define mal? Então, a minha questão, eu não sei, cara. Eu não defino mal, cara. Isso eu não faço ideia. O que eu falo é o seguinte, se ele criou, imagina que eu sou o criador, certo? Você vai criar, certo? Você trabalha com o quê? Só pra eu saber. Eu sou professor, teólogo. Professor. O cara é professor, gente. Coisa lamentável, né? Você vai criar uma aula. Você vai tentar fazer a aula mais perfeita possível, ou não? Ou você vai deixar ali uma... Não, vou deixar aqui porque para os alunos caírem aqui nessa... eu tive professor que fazia isso, que deixava a brecha para a gente cair nas pegadinhas. Você acha que isso é maldade? Não, mas veja bem, você acha então que Deus não devia deixar nem a opção do ser humano escolher ser obediente ou não? Então, aqui o Lucas Banzoli está entrando no livre-arbítrio, que, cara, não tem nada a ver, aqui não tem nada a ver com o tema proposto. Entende? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Escolher ser bom ou mal e rejeitar ou obedecer. Se ele criou o ser humano, aí tem aquela história, não sei como que fala, que criou a sua imagem e semelhança. Vamos isso aí não existe? Como que é? Imagina alguém que força uma outra pessoa a te amar. Isso daí não seria... Meu Deus do céu, gente, que argumento é esse?
Uma pessoa que força alguém a te amar. Mano, o que tem a ver isso? O que isso tem a ver com o tema proposto? O cara se enrolou todo aqui, meu. Isso aqui é uma vergonha, sério. Isso aqui é uma vergonha, meu. Alguma coisa. Aí, até Vai lá, senta aí. apertar o botão lá e tirar. Tira o Lucas Manzoli daí, pelo amor de Deus. Alguém falou ali, ó. Tira o Lucas Manzoli daí, pelo amor de Deus. Como pode alguém passar tanta vergonha em tão pouco tempo, gente? 2 minutos e 26 segundos. Sério. E o ápice, né, dessa vergonha foi o Superman, né? Pelo amor de Deus, gente. A humanidade iria ser como o Superman. Esse é o maior teólogo de todos os tempos, referência do protestantismo hoje em dia. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.